Bom, chegou a hora da entrevista com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, que agradecemos pelo seu tempo. General, muito bom dia. Eu gostaria, o senhor esteve também, tem acompanhado aí esse drama vivido pela população do Amapá, e eu gostaria que o senhor nos desse a sua impressão geral sobre isso, né? Não está faltando meter meia dúzia de cabras sem vergonha na cadeia, não, general? Isso é difícil dizer isso na minha situação, porque isso aí implica em ter que provar que merecem ir para a cadeia. Realmente houve um relaxamento óbvio da empresa que era responsável pela manutenção do sistema elétrico de Macapá. Mas já está adiantado o processo da recuperação. Tomei conhecimento que houve alguns curtos-circuitos nessa noite. Pelos sites que denunciaram, não dá para ter certeza exatamente do que foi, que são sites sabidamente com uma linha ideológica e uma linha de jornalismo completamente avessas ao governo. Então, eles colocam qualquer coisa que possa prejudicar o governo, prejudicar o país mesmo. Então, fica difícil de acreditar inteiramente nessas notícias. Mas é lamentável também que tenha acontecido, que alguém acaba sendo afetado por isso. E a falta de luz e de água lá, sabidamente, se transformou num problema muito sério, um caos realmente, na capital do Amapá. E o presidente foi lá para acionar para se fazer presente, foi muito bem recebido. Essas histórias de dizer que houve protestos, não sei o quê, não são verdadeiras. Pode ter acontecido protestos isolados, sem maior significado, foi muito bem recebido e anunciou que a partir de quinta-feira essa energia deverá estar totalmente restabelecida. É óbvio que não justifica que daí para frente não se continue a fazer melhoramentos nessa área, nessa rede, porque ficou provado que alguma coisa está errada. A promessa é, inclusive, de suplantar a situação anterior em termos de capacidade de carga, mas isso foi um fato lamentável e tem que ter solução. E temos que ter preocupações para que isso não ocorra em outros estados, em outras capitais, em outras cidades. Isso está na cabeça do Almirante Bento, ele sabe que isso é um problema sério. Um país desse tamanho, a energia elétrica é fundamental. Não é muito simples, é bastante complexo. Basta ver o caso de Roraima, que nós até hoje temos dependência da energia que vem da Venezuela. E há anos está se lutando para poder passar na terra dos Aimiri-Atuari um linhão, que é o famoso linhão do Tucuruí, para resolver o problema do Estado. Mas isso tudo implica em ações judiciais contra, a favor. Isso tudo é um complexo bastante enrolado para que se chegue a uma solução final que atenda a todo mundo. General, o jornal O Globo, na semana passada, publicou uma informação, ou não sei se é informação, mas enfim, publicou uma notícia dizendo que o senhor tentou convencer o presidente Jair Bolsonaro de reconhecer logo a vitória de Joe Biden, né, na disputa pela presidência dos Estados Unidos, como fizeram diversos outros chefes de Estado e de governo, inclusive no campo político mais conservador, né? Isso procede? O senhor tentou de alguma maneira interferir ou convencer o presidente a abandonar a posição de esperar a proclamação final dos resultados? Olha, a gente brinca que tem um anãozinho debaixo da mesa dele, que vaza muita coisa. E impressionante como esse anãozinho às vezes é bem informado, às vezes é mal informado. Isso aí é uma posição exclusiva do presidente da República e ninguém procurou interferir. Ele tomou a decisão dele, uma decisão que tem apoio numa situação real. Ainda não foi anunciado nos Estados Unidos o resultado oficial das eleições. Então, quem cumprimentou o provável futuro presidente, tudo bem, tomou uma posição pessoal e eu vou cumprimentá-lo porque acho que não tem volta. Ao mesmo tempo, houve muitas reações do lado do presidente Trump, arguindo sobre a
a lisura das eleições. Então, na verdade, ainda não houve o anúncio oficial daqueles que são responsáveis por esse anúncio sobre a vitória do candidato Joe Biden. Então, o presidente tomou a posição dele, essa é uma posição do chefe de Estado. Eu não procurei interferir em nada disso. Essas coisas eu procuro conversar com ele pela minha própria função, mas não buscar interferir, buscar conduzir uma decisão dele, uma decisão pessoal. E eu desde o início sabia que era uma decisão pessoal e cabe a ele os ônus e os bônus dessa decisão. Mas, General Heleno, afinal de contas, aquele anãozinho debaixo da mesa do presidente mentiu ou não? Mentiu, sim, inventou, porque é fácil complementar as coisas, né? O camarada passa uma notícia, vaza alguma coisa, e para ficar bem na fita, ele acaba dando todos os contornos que ele quer. Então aí vale tudo, né? Saem coisas bárbaras por aí, mas o que vai fazer? Tem gente que acredita, publica, tudo bem. General Heleno, temos também conosco aqui, vai lhe fazer perguntas, o jornalista Cláudio Zaidan. Oi, Cláudio, bom dia. Tudo bem? Estamos com problema de comunicação com o Zaidan. A internet no Brasil falha com muita frequência, né? Aliás, em vários casos é outra calamidade, não é, ministro? Não, é um problema sério. O ministro Marcos Pontes, ele pensa nisso 24 horas por dia. Mas não esses são os problemas de um país gigantesco, né? Porque é muito difícil e da falta de recursos. Essas situações que acontecem vão provando que isto vai melhorar porque os recursos hoje são empregados, não são surrupiados, não vão para o bolso de ninguém. Tem que considerar, às vezes, que o atual governo tem, na verdade, 1 ano e 2 meses de atuação plena. A partir daí veio uma pandemia mundial que afetou todos os países do mundo e que condicionou o emprego de recursos a enfrentar a pandemia. Isso prejudicou muito, principalmente os países como o Brasil, que estavam respirando, estavam botando a cabeça de fora de uma situação crítica de anos e anos de corrupção desenfreada, gestão catastrófica. Nós estávamos nitidamente saindo do buraco. Aí acontece uma situação como essa pandemia, muda totalmente a política de emprego de recursos. Nós tivemos que nos voltar para enfrentar um problema seríssimo que não podia ser de maneira nenhuma desprezado. E o total de gastos para um país que tinha no Congresso uma briga feroz por 40 bilhões, de repente o país coloca 1 trilhão nesse combate. Então, isso é óbvio que algumas coisas que estavam se encaminhando para uma solução, essas soluções foram adiadas. Naturalmente foram adiadas. Nem precisa planejar. Foram situações, conduta, como a gente fala em termo militar, né? São conduta de combate. Você precisa adotar uma outra postura, é obrigado a adotar. E isso, obviamente, prejudicou todos os planejamentos. Mas isso vai ser retomado. O país é muito rico, o país tem condições de enfrentar. É preciso só a compreensão de que num país com essa extensão territorial, com as desigualdades sociais que nós temos, com as situações que nós vivemos completamente diferentes em cada região do Brasil, nós temos necessidade de, pouco a pouco, buscar diminuir essas desigualdades e, em algumas regiões, inclusive, empregar recursos para que elas cheguem ao ponto em que as outras mais favorecidas já chegaram. Isso é um trabalho que não é muito fácil, é complicado, mas tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. General Augusto Heleno, a gente tem acompanhado aí a evolução dos casos de Covid-19, né? Houve uma retomada, né? Está havendo um novo pico ali de novos casos e os hospitais começaram a ficar lotados novamente, etc. E assim, eu
particularmente, viu, general, eu estou entre aqueles, como o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que acham que foi uma irresponsabilidade promover campanha eleitoral e eleição em plena pandemia. Aquilo que o senhor atribui, ou o governo, se tem algum estudo do governo, algum levantamento, essa retomada, porque a gente estava tão animado, né, com o declínio a cada dia, acentuado inclusive, né, dos casos, e sobretudo de mortes, né, por Covid, e de repente é como se tivesse, na verdade, atingido um ponto de inflexão e voltou a subir novamente. Como o senhor avalia essa questão? Olha, graças a Deus ainda está sob controle. E nós, infelizmente, alguns estados desmontaram seus hospitais de campanha, até porque não se previa que isso viesse a acontecer no prazo que aconteceu. Mas isso pode ser restabelecido, e como o crescimento ainda não é nada que seja assustador, é bom também dizer, senão daqui a pouco começa um pânico generalizado, há um progresso no como enfrentar essa doença, principalmente aqueles que vão para o hospital e são obrigados a ter procedimentos mais sérios de tratamento. Houve um aprendizado muito grande por esses heróis da área médica que enfrentaram isso com um estoicismo impressionante, uma dedicação incrível, mas eles aprenderam muito. Então, mesmo que haja essa identificação de mais casos, não é o caso da gente achar que vai ter uma situação igual à anterior. Eu acho que não vai chegar nesse ponto. Tenho essa esperança, até porque acho que isso seria muito ruim para o Brasil, para o país. Mas a gente tem que entender que essa doença talvez seja a doença mais desconhecida do mundo. Esse aspecto que você citou de haver eleições, não haver eleições, isso foge ao controle do presidente da República. Isso aí é muito mais poder judiciário, o próprio poder legislativo, e naturalmente há uma ansiedade muito grande pelo acontecimento dessas eleições. Muita gente estava se preparando para ser candidato, então isso é um acontecimento nacional que mexe com muita coisa. Mas agora que a gente está vivendo de novo o problema, muita gente diz, poxa, mas para que teve eleição? Por que desviamos o foco que estava nessa recuperação e resolvemos mudar completamente as nossas prioridades para atender a eleição? É que havia uma proposta, né, general, havia uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso já há quase um ano, por coincidência, é claro que foi uma coincidência, que previa a prorrogação dos atuais mandatos municipais sem direito à reeleição. Isso, se tivesse sido adotado, na opinião do prefeito reeleito de Belo Horizonte, o Calil, certamente essa onda de Covid não estaria acontecendo nesse momento, né? Porque as imagens que a gente viu, as fotografias e imagens de TV que nós vimos de campanha eleitoral, foi uma campanha absolutamente normal, né? Com aglomeração, com comício, com caminhada, com carreata, com não sei o quê, e também o dia da eleição, que favoreceu a aglomeração, né? Tudo isso acabou possibilitando o retorno, na opinião do prefeito, o retorno com força do Covid-19. Mas nós não vimos, antes desse resultado que é ruim, né? Nós não vimos manifestações claras daqueles que são os especialistas, infectologistas, médicos, dizer, olha, não é o caso de fazer eleição, deve proibir. Não houve essa ênfase, até porque é uma doença muito desconhecida. Na Itália não houve eleição, na França não houve eleição, nos Estados Unidos não houve eleição, e houve um recrudescimento em muito maior escala do que a nossa aqui. Então eu tenho esperança que a gente não tenha uma nova situação com a gravidade da anterior. Eu acho que isso vai começar a regredir, porque nós já vencemos a fase mais difícil e estou torcendo muito para que isso regrida. Não vou contestar, porque não tenho conhecimento nem pessoal, nem de assessoria para contestar o que disse o doutor Calil, mas a gente torce para que essa coisa reverta, continue a reverter, para que a gente
mais rápido possível volte à situação normal, né? E muita gente, eu vou usar um termo assim forte, né? Não aguenta mais essa história de isolamento, ficar em casa, não sei o quê. É muita gente que está contestando essa situação, inclusive colocando em dúvida se isso é realmente alguma coisa que evite a propagação do Covid, ou se é inevitável essa propagação. General Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a gente está com a sua entrevista sendo na capa do UOL, do portal UOL, sendo retransmitida, portanto, pelo portal. Eu queria muito lhe agradecer a gentileza da entrevista, viu, General Heleno, e pelo seu tempo, mais uma vez, dedicado aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.